Está no ar, Rede Visão Cristã, formada pela 104,9 de Aral Moreira, no sul do nosso estado. Cidade Gospel AM 1570, em Aparecida do Taboado, para todo o Bolsão Sul Mato Grossense e cidades de outros estados vizinhos. Nova FM 87,9 de Valentim Gentil, para a parte noroeste do estado de São Paulo, e Rádio Moda FM pelo programa Conexão Sou Vivo, em Cianorte, no Paraná, e também pelas ondas da internet, nos sites dessas emissoras de Aral Moreira, para onde Deus nos enviar. Está no ar Visão Cristã, apresentado pelo pastor Marcelo Pareja, iniciativa da Igreja Batista em Aral Moreira. Olá, vocês que estão sintonizados agora na Rede Visão Cristã. O meu abraço da Igreja Batista aqui em Aral Moreira. Quero deixar registrada a minha alegria, pastor Marcelo Pareja, em poder falar com você mais uma vez. Que o amor, o poder, a glória e a graça de Deus esteja sobre a vida, meu amado, minha amada. Você que está me ouvindo agora pela primeira vez, é uma alegria, uma satisfação em poder falar com você. Que Deus possa revelar-se através desses 30 minutos que o Visão Cristã estará no ar. E eu quero deixar para você uma palavra que um dia Davi escreveu. Ele ali passou por um livramento, por um momento importante na sua vida, e então ele em gratidão escreveu essas palavras que eu quero repartir com você nesse momento. Abra teu coração, abra a tua mente, liberte a tua alma para ela poder glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, ouvindo essa mensagem. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que palavra abençoada! Davi estava ali ungido num momento especial da sua vida, em que ele foi salvo, que ele foi liberto ali de uma situação de opressão, de morte, e o coração dele se encheu de júbilo, de alegria, e ele adorou e louvou e glorificou a Deus. Que o teu amor, que o poder que Deus tem sobre nós, possa fazer com que nós também tenhamos um coração tão grato quanto o de Davi. E eu quero falar de gratidão, e por todos aqueles que estão aniversariando essa semana. Eu quero falar de gratidão por aqueles que passaram por momentos de livramento. Tenho meus filhos que viajam bastante e sempre coloco diante de Deus a minha gratidão quando eles chegam em casa e me avisam que chegaram. O meu coração se torna ali grato mesmo a Deus por meio a tantas situações que podem acontecer em viagens, e Deus tem provido, tem cuidado dos meus filhos, e eu todas as vezes elevo uma oração de gratidão porque Ele tem cuidado de nós. Isso acontece com todas as famílias, e nós precisamos ter sempre a lembrança desse amor de Deus manifestado nas nossas vidas. E eu quero lembrar aqui mais uma vez da Melissinha, Melissa Gensler Weber, que no dia 1º fez aniversário, essa ovelhinha preciosa da nossa igreja, filha do Hard e da Nina. Que o amor e o poder de Deus esteja sobre a vida delas. Ela é netinha da dona Iris também, que aniversariou esses dias. Um abraço para você, Iris. No dia 8, o Mateus Cruz Bonaldo, filho da Vera e também do Claudio Miro, irmãozinho ali da Ana Luísa, estarão a família comemorando o aniversário dele no dia 8. Então, um abração para você, que o amor, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. E também no dia 9, a Caroline Brandão Cerqueira, nossa querida Carol, estará também trocando de idade, 9 de julho. Que o amor, o poder de Deus esteja sobre a sua vida, assim também como o irmão Heine Vondrasek, que também no dia 9 troca de idade. Que o amor e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos vocês e todos os nossos ouvintes, amigos e familiares que aniversariaram nessa semana que passou ou vão aniversariar na próxima semana. Que Deus esteja sobre vocês e que toda aquela promessa
além daquela gratidão que Davi coloca ali no Salmo 34, esteja sobre a vida de vocês e que isso permaneça como unção permanente. Muito bem, nós vamos ouvir uma canção agora e na sequência eu estarei conversando com vocês assuntos do dia a dia, do cotidiano da nossa existência no século XXI, sempre pelo olhar de Jesus. É rapidinho, já já estou de volta. Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Yeah, we will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. We've been through fire, we've been through rain, we've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with You. You burn the truth on our lips. We will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Everybody, we will shout to the north and the south. We will sing to the east and the west. Oh, Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Yeah, we will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. We will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Oh, Lord of heaven and earth. Oh, Lord of heaven and earth. Oh, Lord of heaven and Dica Maneira, o jeito certo de fazer as coisas. Muito bem, nós temos usado esse espaço para falar sobre várias questões que envolvem a nossa fé diante de pessoas que não têm essa fé e que, por vezes, desqualificam a nossa religião, desqualificam a maneira como nós acreditamos
nos imputando, colocando sobre nós a marca da ignorância, do fundamentalismo, da estupidez, da ignorância. E temos trabalhado e mostrado que não é assim. Entre outras coisas, lembrando que as escolas, as universidades, elas nasceram no meio cristão, no meio onde a Bíblia é respeitada, onde a Bíblia era ali a tônica dos estudos que começaram ali antes da Idade Média até, e durante a Idade Média floresceram, com a criação de inúmeras universidades na Europa, na Itália, na França e também na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Então nós vemos que o conhecimento, o saber, ele está correlacionado. Existe uma relação direta com o cristianismo que sempre se abriu para o conhecimento. Não há nada que nos leve a interpretar e ler a Bíblia como algo que nos feche para o conhecimento humano. Pelo contrário, ela incentiva. E não é incompatível o cristão que é um cientista. Existem inúmeros que têm a convicção em Cristo Jesus, têm a convicção de um Deus pessoal, que ouve as nossas orações, que intervém individualmente, mas que cuida de todo o universo também. Pessoas que estão em postos importantes, nós falamos sobre isso. Mas hoje eu quero comentar sobre algo que tem me incomodado bastante. Há um canal dentro das televisões fechadas chamado GNT. Ele é um braço da Globo. E ali existem coisas interessantes, mas a grande maioria da programação ela é feita de uma maneira a alcançar uma população que tenha talvez um poder aquisitivo um pouco maior e também uma formação educacional maior, mais extensa, pessoas mais informadas. Mas ali constantemente é trabalhado questões que contrariam totalmente a visão e a maneira como Deus gostaria que nós entendêssemos. Ali são postos situações totalmente diferentes do que a palavra de Deus nos ensina, com relação à homossexualidade, à própria sexualidade masculina e feminina. E agora eles lançaram uma campanha que me assustou. Existe ali uma organização mundial, uma ONG, e também a própria ONU, que tem um braço dela, que defende as ideias que eu vou explicar aqui, que essa propaganda traz. E a GNT, a Globo, entre aspas, também entrou nessa campanha e vai começar a massificar isso tanto nos conceitos da sua programação como em propagandas diretas como essa que já existe. Preste atenção. Uma criança, uma menina, está sentada num jardim brincando com caminhõezinhos, com carrinhos. Na sequência aparece um garoto dançando balé. Depois mostra-se ali uma moça em cima de uma grande máquina, de uma pá carregadeira provavelmente, manobrando. E depois mostra ali um jovem com umas roupas diferentes, desenhando e costurando roupas. E a mensagem que é colocada ali pela Astrid Fontinelli, acho que é esse o nome da apresentadora, e também um outro ator e também apresentador de programas no GNT, programas de culinária. Os dois aparecem ali com roupas negras, pretas, e trazem a seguinte mensagem: quando é que nós vamos parar de trazer sobre as crianças a obrigação deles escolherem? Aliás, o contrário. Quando nós vamos parar e deixar com que as crianças, os jovens, os adolescentes escolham se eles vão ser homem ou mulher? Quando é que nós vamos parar de obrigar a criança a fazer uma escolha já ali na primeira idade, dando boneca para uma criança e dando carrinho que é menina e dando carrinhos para o menino? Ou seja, a mensagem é a seguinte: quando é que nós vamos parar de dizer para os nossos filhos que nós nascemos meninos e nascemos meninas? Como se isso fosse uma afronta. Da onde vem isso? Para que isso acontece? Você vai perguntar e eles vão te dizer: é pela responsabilidade que nós temos com a geração futura para acabar com a agressão às mulheres, para acabar com o sexismo nos empregos, onde os homens ganham mais que as mulheres fazendo o mesmo serviço, aonde há o preconceito que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, aonde nós vemos os homossexuais sendo mortos todos os dias, assim que eles dizem. Ou seja, são problemas que de fato existiram e existem sim em algumas sociedades. O Brasil avançou muito nesse quesito, em todos esses. O preconceito homossexual é algo que existe no mundo todo. No Brasil já foi pior e hoje tem diminuído.
A agressão às mulheres também é algo que, infelizmente, acontece em muitos lugares. E no Brasil é algo muito forte ainda. É verdade. Mas a questão é o seguinte: a solução, então, é que nós façamos os nossos filhos nascerem ali e andarem pelados, até resolverem se vão colocar calcinha ou cueca. É isso que eles estão ensinando? É isso que eles estão nos levando a pensar? Que o grande problema do ser humano é nascer homem ou nascer mulher, e nós estabelecemos: olha, filho, você é um menino, olha, filha, você é uma menininha. Esse é o problema. É isso que leva ao preconceito à homossexualidade? É isso que leva aos problemas que nós vemos relatados na sociedade? Não. Nunca, jamais eu vou admitir uma situação dessa, e é contra a inteligência mínima de uma pessoa tentar colocar essas mentiras como se verdade fossem. O problema do preconceito é algo que tem que ser tratado. E muitos desses momentos, dessas campanhas, tentam atingir a nós, os cristãos. E esse é um grande absurdo, porque a palavra de Deus já diz lá em Atos, capítulo 10, verso 34, porque para Deus não há acepção de pessoas. Jesus veio e trouxe ali para a mulher uma condição muito melhor do que ela havia. O cristianismo levou os maridos, se quisessem ser líderes nas igrejas cristãs, a terem uma só mulher, quando em todo o contexto do Oriente Médio, os homens poderiam ter quantas mulheres lhe apetecesse. Dentro do próprio islamismo, há a possibilidade de 4 mulheres. O cristianismo é que leva: você quer ser um líder, você quer estar na presença de Deus, já naquela época, onde a lei permitia, mas só era cristão e líder aquele que tinha uma só mulher. Hoje, os países ocidentais civilizados estabeleceram que a família só poderia ser constituída de um homem e de uma mulher, dando dignidade à mulher, dando dignidade à família. Existem distorções? Existem. Mas a justificativa, o problema não é esse. Sabe qual é o problema, dona Astrid Fontinelli? São as televisões e as mídias que mostram uma podridão, que mostram situações em que o ser humano tem que viver a sua sexualidade como se animais fossem, produzindo tudo aquilo que nós temos visto aí. São as televisões que têm trazido aos nossos filhos a confusão sobre sua sexualidade, antecipando essa sexualidade. E agora eu pergunto: como é que nós, 97% da população, porque essa é a média em quase todas as sociedades, de pessoas heterossexuais, aonde a questão de sermos homem ou de sermos mulher não é um problema, pelo contrário, é uma solução, porque nos agrada o sexo oposto, porque nós vemos o que se completa entre um homem e uma mulher. Nós vemos ali a plenitude do valor humano quando um homem e uma mulher estão juntos. Quer dizer, nós, os 97% da população que pensam assim, vamos ter que abrir mão disso, de ensinar os nossos filhos a ser um bom homem e as nossas filhas a serem uma mulher valorosa, porque 3% da população está ali envolvida numa sexualidade diferente, divergente da minha. O que eu respeito, e eles escolhem e façam o que eles quiserem. Querem casar entre eles, que casem. Que querem repartir os seus bens entre eles, que repartam. Que sejam representados nas sociedades como um casal. É um problema deles. Mas imputar isso à minha família, aos meus netos, que eles são obrigados a serem criados como ali algo sem sexo, porque há uma ditadura de gênero. Poupe-me, deem-me licença. E eu quero dizer para você que é cristão e você anda e você apoia esse tipo de coisa: olhe a palavra de Deus, acorde, você está sendo enredado, você está sendo enganado. Eu respeito a mulher e ela pode trabalhar em qualquer lugar. Eu respeito o homem porque ele pode trabalhar em qualquer lugar. O cristão de verdade respeita o homossexual, ama aquela pessoa, não aceita e não quer praticar as mesmas coisas que ele pratica, é um direito seu. Você tem essa possibilidade de defender, mas você não precisa expô-lo, você não precisa criar ali violência, você não precisa criar sectarismo. Se aparecer na sua igreja, receba, ampare, ensine, ore com ele. Não permita na rua que as pessoas façam violências ou então criem ali preconceitos, situações constrangedoras para os homossexuais. Se coloque ao lado deles, os ampare sim, mas não permita que esses conceitos, que essas ideias sejam trazidas para dentro da nossa sociedade como desculpa para resolver e solucionar problemas que a humanidade sempre teve e que precisa e tem como solução apenas uma vida na presença de Deus. Todos esses problemas que eles justificam para fazer campanhas nojentas e abjetas como essa, a solução está na Bíblia. A solução não está em tirar do menino
o conceito de menino, em tirar da menina o conceito de menina, para que um dia ela escolha. Sabe o que vai acontecer? Confusão. Mas mais de 90% deles um dia vão entender que são homens e que são mulheres. E apenas criamos um ambiente ali de desagregação, de confusão e de anulação de uma realidade muito grande e clara. E eu quero terminar esse momento dizendo para você: homem é homem, mulher é mulher. O homem olha para a mulher e sente desejo por ela, porque isso é natural. A mulher olha para o homem e sente desejo por ele, porque é natural. A Bíblia criou assim, para mim e para você, uma explicação muito clara sobre isso. Deus os fez para que fossem juntos, uma só carne. E é nisso que a humanidade tem se postado. Como eu posso abrir mão da diferença de gêneros, quando essa diferença de gêneros é que nos faz perfeitos? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Essa é a dica maneira de hoje. Visão Cristã, um olhar de Jesus através da sua palavra. Muito bem, eu estou preocupado com algumas situações que eu tenho visto no meio político brasileiro. E sim, o nosso Senhor é Deus. Aquele que cuida de nós é o nosso Pai. E você que é cristão, você que tem fé no Senhor, fica tranquilo. Essa crise veio, mas ela vai embora. Deus vai abençoar você. Você continue fiel ao seu Deus. Mantenha a sua postura, seja digno no teu trabalho, seja correto no seu trabalho. Esteja ali buscando na tua igreja força e conhecimento da palavra de Deus. Colabore com o reino de Deus, conforme a Bíblia te ensina, e eu tenho certeza que sobre a tua tenda não vai chegar maldição nenhuma. Por mais difícil que seja a situação financeira do nosso país, e ela é difícil mesmo, você entra nos supermercados, você percebe o que você gasta hoje e compara com o que você gastava ontem, você vai pagar a sua luz, então aí a disparidade é muito maior, as prestações de serviços públicos aumentaram também, todos os custos para nós vivemos hoje no nosso país, elas são diferentes dos últimos anos, e o triste e o dramático é que isso foi represado para que um grupo determinado ganhasse ali a sua reeleição, e hoje nós vivêssemos essa consequência danosa, porque foi represando, de repente estourou aquele dique, estourou aquela represa e a avalanche veio sobre nós, os contribuintes. Isso é uma realidade que não há como fugir dela. Porém, há algo pior ainda que isso, né? E eu quero invocar aqui a palavra de Deus, que eu já mencionei no quadro anterior, mas eu vou fazer ela como base também aqui para minha ministração. A verdade. Quando nós falamos ali que a verdade de Deus está na sua palavra, eu também lembro daquele texto que Jesus diz com muita clareza: e conhecereis a verdade vos libertará. E quando fizeres e andares nos meus mandamentos, sereis meus discípulos. Portanto, Deus está dizendo com muita clareza pela boca de Jesus: existe uma verdade, existe uma coluna central que dá sustentação à existência humana. E essa verdade, ela tem que prevalecer. A verdade é algo que você nunca perde por tê-la. A verdade, ela nunca acaba quando você a usa, porque ela vai gerar outras verdades. Sempre. É um bem inesgotável a verdade. A mentira não. A mentira você vai utilizando e vai chegar um momento em que você vai ter que deixar de usá-la. Você vai aumentar a utilização, mas chega um momento que ela estoura, que ela explode e não cabe mais. A verdade é contínua. A verdade você pode falá-la constantemente para o resto da sua vida e nunca vai ter que consertar nada. A verdade, ela é perene, ela é eterna. Mas o que nós temos visto nos nossos dias são os nossos dirigentes. Eles estão sendo investigados. Você que tem ligado a sua televisão tem assistido e tem ouvido uma operação chamada Lava Jato, aonde a Justiça Federal tem trazido à luz, tem trazido para nós, para a imprensa e para a população, um esquema fraudulento, nojento e abjeto que envolveu uma grande empresa brasileira, a Petrobras. E ali, cada vez mais estão se chegando a políticos de nomes e políticos que têm um envolvimento muito grande com o poder central, com o poder executivo no Brasil. Inúmeras pessoas estão listadas ali, estão sendo presas. Mas aí nós vemos o que nós estamos assistindo. Quando a nossa presidente, quando ministros, quando pessoas estão trazendo para a imprensa e nas redes sociais também, qual é a defesa deles? Eles estão aparecendo e dizendo: não, eu não fiz isso, está aqui a prova que eu não fiz isso. Estão aparecendo ali com posições que demonstram que eles estão sendo injustiçados por acusações.
que não são verdadeiras? Eles estão trazendo a verdade, desmistificando e trazendo essas acusações como mentirosas? Não. Como eles não têm condição de fazer isso, como nenhum deles tem como desarticular, porque é evidente, todas as delações, todas as notícias que estão chegando, dizem o seguinte: as pessoas que trouxeram essas informações, elas estão sendo presas porque entregam essas informações. A Polícia Federal, a Justiça Federal, usando o que é usado em todo mundo, oferece ao criminoso: olha, nós sabemos que você errou, nós sabemos que você estava com a mão na cumbuca ali, então agora é o seguinte, você vai pegar 20 anos de prisão por isso, mas se você colaborar com a Justiça e entregar aqueles outros que estavam fazendo a mesma coisa e por onde você conseguiu fazer essas coisas erradas, nós vamos reduzir a tua pena aí para 10 anos, por exemplo. Portanto, as pessoas que estão fazendo a delação, a nossa presidente diz que ela não confia em quem traz a delação. Não é para confiar mesmo, presidente, porque eles te entregaram, estão entregando o seu partido, estão entregando as pessoas que estão ali e fizeram parte dessa quadrilha, mas você desqualificar aquele que traz a delação não tira a responsabilidade das pessoas que foram ali entregadas e também o partido que se envolveu, os partidos, que não é só um. E eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhum viés ideológico. Disse esses dias na minha igreja e vou repetir aqui: se alguém provar que algum dia eu entrei dentro de um escritório partidário, que eu conversei ou me posicionei partidariamente alguma vez na minha vida, então me traga essa informação que eu vou desdizer tudo que eu tenho dito ultimamente. Mas jamais tive ligação partidária. Tenho as minhas convicções e voto em pessoas, em ideias que elas representam e não em partidos. Inclusive orientei aos membros da minha igreja que olhem os programas dos partidos das pessoas que você vote. Porque se você olhar alguns desses programas, um cristão jamais nem chega perto de colocar o dedo sobre alguém ali na hora de votar que pertence a determinados partidos. Mas o que eu quero voltar aqui é o seguinte: a verdade é que precisa ser dita nesse país. Nós somos conduzidos por pessoas que não têm ali autoridade moral para fazer. Pessoas que estão conspurcadas, que estão sujas pela poluição da corrupção, estão podres dessa poluição da corrupção. Sabemos também que apenas eles fazem e exercem ali o que a nossa sociedade, que também está podre pela corrupção, vive. Sabemos que o poder que cega as pessoas as leva a fazer coisas terríveis, mas quando elas não estavam no poder, o caráter delas já também não era o mesmo. Porque quem tem caráter, não importa a quantidade de poder que tenha, não vai se corromper. Mas a verdade, nós vemos hoje um grupo político e algumas pessoas que não fazem parte, assim, teoricamente, das lideranças, mas que permeiam as redes sociais, trazendo ali defesas da forma como as delações estão sendo feitas, dizendo que o nosso Estado é injusto, que o nosso Estado está prendendo as pessoas antes de investigar, quando isso é mentira. As prisões estão havendo porque as evidências da participação dessas pessoas, elas são notórias, elas são claras e são presas para trazer mais esclarecimento e não fugir como alguns já fugiram. E nesses dias nós vimos aqui, inclusive, situações absurdas de pessoas que estão sendo investigadas e já pediram para o Supremo Tribunal Federal um documento que lhes dê o direito de não serem presos. É triste nós vemos as pessoas fugindo da verdade. Quer dizer, eu não tenho resposta para a acusação que eu roubei. Eu não tenho resposta para a acusação que o meu partido recebeu milhões em propina e me permitiu que eu reelegesse-me presidente da República. Eu não tenho resposta para isso. Está evidente, está provado. As pessoas estão contando, mostrando, apresentando os depósitos e sendo presas. Quem faria uma calúnia contra você para ser preso? Quem concordaria em passar 10 anos preso e inventando uma mentira contra você? Pessoas que são executivos que vivem vidas falsas, com muito dinheiro, e agora tendo que abrir mão disso tudo para ficar preso, recluso numa penitenciária. Eles fariam isso apenas para ver um governo cair? É muita inocência, estupidez até, acreditar em algo possível desse jeito. Na verdade, quando as pessoas acusadas, elas não têm respostas para as acusações porque nelas não há verdade, elas tentam jogar uma fumaça, uma cortina de fumaça, acusando a forma como que eles são acusados, como se injusta fosse. O cristão verdadeiro, eu quero dizer para você, é aquele que se pauta pela verdade e que busca a verdade sempre. Eu não estou aqui fazendo um discurso político, eu estou fazendo um discurso para você, que como eu, ama a Cristo Jesus, que é a própria verdade. Que essa verdade estabeleça sobre a nossa terra, que essa verdade estabeleça sobre mim e sobre você, que as nossas igrejas sejam um lugar onde Jesus apareça nas nossas vidas, no nosso viver, para que essa nação seja transformada, seja modificada e a verdade esteja em todos os lugares.
Quem tem ouvidos, que ouça. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa, agradecendo a sua audiência e deixando um abraço a todos vocês. E mais uma vez eu faço um convite para você que é aqui de Aral Moreira, ali no restaurante Eu Chefe. Eu vou sair aqui no sábado, né? E vou estar ali comendo um escondidinho. O Paulo vai fazer para nós um escondidinho com carne seca. É uma delícia, né? Eu, principalmente, eu gosto muito. Então fica o convite para você, nesse sábado, no restaurante Eu Chefe. Existem fichas sendo vendidas aí na cidade, mas você pode também apreciar ali num ambiente bacana, gostoso, que foi criado ali nesse restaurante Eu Chefe. Um abração para você, Paulo, para toda a sua equipe, e que Deus abençoe você nas suas lutas. Muito bem, meus amados, nós estamos encerrando o nosso programa. Que o amor, o poder e a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. E até a próxima oportunidade, se assim o bom Deus permitir. O Visão Cristã desta semana terminou, mas você está convidado a estar conosco às 19h30 nas quintas-feiras e no mesmo horário aos domingos em nosso templo em Aral Moreira, em nossos cultos semanais. E para você das outras praças, procurem uma igreja onde Jesus seja o Senhor e a Bíblia a sua regra de fé, pois domingo é o dia de adorar ao Senhor.